Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz em ter organizado e estar participando aqui com vocês do Conaseg. É uma experiência assim gratificante, porque a gente está ativando vários contatos, conhecendo muitas pessoas, ajudando muitas pessoas também, dividindo conhecimento. Pessoas aí também nos ajudando bastante, grandes palestrantes, aí, os participantes, o pessoal aí do Membro Ouro, o pessoal aí que está assistindo, que está se divertindo, que está ganhando conhecimento, trocando ideias, está sendo instigado aí a buscar novos conhecimentos, a dividir esses conhecimentos com outras pessoas. Então, quando a série está sendo fantástico para mim e espero também que esteja sendo muito legal para vocês. Claro que é a primeira edição, a gente tem muito aí para melhorar todos os sentidos, assim, na ferramenta, melhorar na produção, melhorar na organização, o período também das palestras, aí final de ano é muito complicado para todo mundo. Mas de qualquer forma, nessa palestra aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de CFTV e falar sobre algumas questões importantes ainda da definição de equipamentos, nos recursos e nas qualidades necessárias e nos parâmetros que a gente deve usar e que a gente pode usar como referência para fornecer e para dimensionar um projeto aí baseado em informações, ter informações levantadas e ter uma base para desenvolver um projeto. Não partir diretamente para a instalação, mas ter um desenvolvimento, uma base de desenvolvimento para gerar uma documentação e parâmetros para que a gente possa avaliar se essa solução está realmente adequada e como melhor fornecer essa produção e esse equipamento, esse sistema para resolver os problemas identificados. Então, vamos para a apresentação. Uma verificação da agenda e da programação, temos aqui uma introdução sobre o assunto abordado na palestra, que é questões relacionadas ao projeto, avaliação e qualificação de sistemas de CFTV, onde vamos avaliar também a qualificação técnica de equipamentos, qualificação de requisitos operacionais e demais parâmetros utilizados como base do projeto. Com isso, com o levantamento dessas características, vamos passar à definição da tecnologia e topologia, mostrar algumas ferramentas de projeto, o site survey e finalizar com as considerações finais. Bom, inicialmente, o projeto engloba um planejamento, o correto planejamento, a escolha, a contratação, tudo com o objetivo de determinar os parâmetros mais corretos envolvendo as necessidades, aplicações e demais requisitos para uma solução, para desenho, escolha, definição, treinamento, aceitação e operação de um sistema com um objetivo específico. Em geral, o sistema de CFTV, o sistema de segurança eletrônica, tem o objetivo da segurança, mas existem também outras aplicações, o controle de processos, o controle de aplicações, o gerenciamento operacional, enfim, controle de qualidade, pesquisa, desenvolvimento, uma série de aplicações que o sistema de CFTV e outros subsistemas de segurança eletrônica e sistemas eletrônicos são ferramentas e são base para esse desenvolvimento. Bom, inicialmente, focando mais especificamente no sistema de CFTV, nós temos aí uma série de funções básicas num sistema de CFTV. O CFTV evoluiu ao longo dos anos, a partir das necessidades de segurança, mas ele não iniciou nessa área. Ele iniciou na área militar, os sistemas de CFTV tiveram suas primeiras aplicações na área militar, com o objetivo de pesquisa, de lançamento de foguetes e de materiais bélicos, depois a movimentação de controle à distância, possibilitando aí o uso da tecnologia como forma de reduzir riscos, de minimizar os riscos. Então o CFTV hoje em dia evoluiu de tal forma que ele é utilizado como uma das principais ferramentas na prevenção de crimes, tanto na segurança privada como na segurança pública. A verificação de acidentes e prevenção de acidentes,
Com monitoramento através de câmeras é possível verificar a ocorrência de acidentes de trânsito, por exemplo, de desastres naturais. A gente teve recentemente o desastre lá de Mariana, lá de toda aquela área atingida, com toda aquela lama e com toda aquela dejetos, da mineração. Então, um sistema bem protegido, um sistema que tivesse uma condição de avisar as pessoas, daria um tempo maior para evacuação, um tempo maior para retirada dessas pessoas, e reduzir os riscos e reduzir também o impacto desse desastre não natural, mas desse desastre que ocorreu, assim como temos em outros países, o Japão, por exemplo, e outros países, Chile, os sistemas de detecção de tsunami, que são sistemas bastante eficientes. As pessoas sabem com bastante antecedência, conseguem se preparar para minimizar a danificação e todas as consequências dessa situação natural. O CFTV também é utilizado para aplicações aí de otimização de atividades, de controle operacional de empresas, de controle de processos em empresas, gerenciamento de atividades remotas. O CFTV ele define inúmeras possibilidades de gerenciamento através do monitoramento de aplicações específicas, não só a segurança, controle de processo. Então, controlando aí linhas de produção através de maquinários, identificando eventualmente peças com falha, identificando situações alheias ao convencional, gerando análise de atividades, enfim, uma prova visual e uma característica de exploração da imagem, de ter a imagem como ferramenta, e posteriormente podendo, num processo, ser utilizada como uma ferramenta de evolução daquele processo. Então a gente pode verificar um tipo de situação na imagem e posteriormente melhorar, ampliar, reduzir falhas, otimizar um processo de várias formas, utilizando como base a imagem. E mais um item aqui, entre várias outras aplicações que existem, ou atividades específicas, que o CFTV possa ser utilizado aí como questão de monitoramento. Se a gente for pensar em termos de aplicação prática, pesquisa espacial, monitoramento submarino, pesquisa de pequenos corpos, enfim, a imagem é uma das ferramentas principais hoje, área médica, inúmeras áreas permitem que a gente tenha o vídeo como uma ferramenta essencial para inúmeras operações. E o CFTV não é diferente. Falar então agora alguns itens de projeto. O projeto também é uma questão muito ampla. O projeto, muitas vezes, ele é, como eu vou dizer, de uma forma ele é subjugado, como simplificado. Então ele não é como deveria, não tem a atenção que deveria, tendo aí então uma série de limitações na sua aplicação. Mas um projeto no seu nível mais abrangente, ele é o estudo completo que define todos esses parâmetros e questões necessárias para a realização de uma ação, a realização de algo no futuro. Então aqui as definições, o desejo e intenção de realizar algo no futuro, um plano. Então um projeto é a definição técnica de um plano. Normalmente ele tem uma descrição completa e detalhada, definindo aí os parâmetros do empreendimento a ser realizado. É um plano, delineamento e esquema. Então um esboço provisório de texto, esboço ou desenho de trabalho a se realizar, um plano geral de construção ou realização de qualquer obra, com plantas, cálculos, descrições, orçamentos, enfim, todos os componentes que vão transformar esse desenho, essa questão de planejamento em algo realizado, em um resultado final. Então aqui nós temos um ciclo básico de um projeto, então avaliação, onde inicialmente são levantados os parâmetros, necessidades, características e qualidades esperadas, entre outros parâmetros, que varia de acordo com o projeto.
né? A partir daí é feito o desenho e escopo, é feito o desenho de solução, verificação de parâmetros, e com isso é feito o desenvolvimento e aplicação, onde o projeto é realizado, é executado, e a partir daí é feita uma análise de desempenho, né, para ver se os resultados esperados foram atingidos, foram conseguidos, né, e a partir dessa análise de desempenho é feita uma reavaliação. Então um projeto ele tem validade, tem, né, uma data prevista para terminar, mas ele tem que estar sempre sendo reavaliado, tem que estar sempre sendo redefinido, né, como forma de otimizar. É um processo, nesse meio tempo, digamos que o projeto tenha um período de execução, de implantação aí de 1 ano. Né? Nesse 1 ano, tudo pode mudar. Né? Então a gente pode verificar que os pontos, mais especificamente num sistema de CFTV, que os pontos monitorados, que os locais das câmeras, né, foram modificados, né? Então pontos que eram importantes deixaram de ser, ou surgiram outros pontos mais importantes. Surgiram novas tecnologias que podem reduzir riscos, né, ou aumentar o desempenho, né, então a gente pode daqui a pouco agregar um recurso a mais que possa ampliar as características daquele para e daquela aplicação específica. Enfim, a avaliação é importantíssima, né, para possibilitar, né, o alinhamento, né, e a melhoria do processo. Então esse processo vai ser periodicamente avaliado na busca de melhorias. Então, baseado aí nos estudos do Home Office, né, do órgão da Inglaterra aí que é responsável, né, pela definição de parâmetros de segurança em sistemas de CFTV. Então a gente vai verificar uma metodologia de processo e especificação que ajuda muito, né, a gente determinar os parâmetros e determinar todo o procedimento para definição do sistema de CFTV. Então, inicialmente, esse processo começa com o nível 1, né, com os requerimentos operacionais nível 1, que é o estabelecimento das necessidades gerais de segurança e aplicação de um determinado ambiente. A gente vai ver individualmente cada um desses parâmetros. Esse nível 1 seria o início, né, que a gente vai trabalhar em cima de uma planta baixa, da verificação do local, das atividades, e do que se busca, né, de segurança e de aplicação em cima desse local, definindo pontos críticos, definindo análise de risco, o que a gente quer proteger, como que a gente quer proteger. Num segundo nível, nós temos o requerimento operacional no nível 2, que a gente determina os requerimentos para o sistema de segurança mais especificamente. No nível 1 é um nível mais generalista, né? Então parâmetros gerais, e no nível 2 a gente detalha mais e foca mais nos objetos da segurança. Com base nessa análise, nessa planta baixa, nesse croquis levantado, nas atividades por local e na devida definição de requisitos, né? Requisitos de operação para esses locais, são levantadas as especificações técnicas, né, ponto por ponto ou área por área, e essas especificações técnicas vão detalhar as necessidades, né, de equipamento e características técnicas que esses equipamentos têm que ter para atingir determinado resultado. Então isso é um processo importante, né, que vai definir aí o tipo de equipamento, e as diferenças, se um equipamento atende ou não determinada situação. Então esse detalhamento da especificação técnica que vai ajudar, né, no desenvolvimento do projeto como um todo e definir quais equipamentos podem ser utilizados. Uma vez que a gente não faça esse estudo técnico, não faça a verificação, o que pode acontecer? São utilizados equipamentos que não dão os parâmetros, não dão as características que a gente precisa, em termos de resolução, em termos de características, em termos de compatibilidade, operação dia e noite, enfim, não dão a detalhe de imagem conforme a gente precisa. E a especificação técnica é o que é a chave, né, para a definição dos equipamentos de maneira adequada.
Uma vez executado, né, a etapa, vemos aí o próximo item, a etapa de execução e implantação, que é a instalação, né, a colocação dos equipamentos em prática, a colocação desse plano em prática, para que o sistema tenha a sua operação definida e a sua operação finalmente realizada, né, que vai consistir aí do processo de preparação, instalação, implantação, configuração, treinamento, entrega, né, operação assistida se necessário, e finalmente aí um comissionamento e validação, né, ou seja, o usuário, né, o contratante ou a pessoa responsável por esse procedimento do contratante vai avaliar o sistema, vai verificar se o sistema atende, né, às especificações, né, e atende os requisitos operacionais, né, se ele está de acordo com aquilo que foi contratado e se realmente cumpre o papel que se propôs. Então, extremamente importante, de forma a compatibilizar, né, os requerimentos, né, com o que é entregue como tecnologia, como sistema. Bom, então, analisando cada um dos itens mais detalhadamente, né, então nos requerimentos operacionais nível 1, nós temos a definição do problema, onde são levantadas as funções, né, e as características que nos importam, né, em relação à análise crítica desse problema, né, dessa situação, desse risco. Né, então, as preocupações, os riscos, ameaças, o que pode acontecer? Alguém pode invadir, pular um muro, invadir o pátio da empresa, pode quebrar uma janela do estoque, invadir, ou pode ocorrer uma invasão pela porta de entrada, uma pessoa não autorizada entrar e poder colocar em risco as pessoas, os funcionários, né, e as pessoas que estão na empresa. Enfim, são um levantamento de possibilidades, né, e riscos, né, que podem acontecer no local. Obviamente, existem infinitos riscos, né, que podem ocorrer, né, não só de ameaças por pessoas, mas também de catástrofes, desastres naturais, enfim, os riscos são plenos, né? Porém, esse trabalho leva em conta as situações com maior probabilidade, né? As situações que têm maior risco e as situações que têm menor risco. Então tudo isso é avaliado de forma a definir, né, aquilo que é cobertura ou quais áreas são mais importantes, né, e o estabelecimento geral das necessidades de segurança. Então, o que eu tenho que verificar? As entradas, né, os acessos, verificar também as áreas de risco, as áreas de maior importância para a empresa, levantar parâmetros para definir essas questões. Como ferramentas de trabalho para definição dos requerimentos operacionais, o primeiro item é a planta baixa, onde a gente faz um estudo do local e faz o levantamento das entradas e saídas, né, do fluxo, né, dos locais de risco, locais de maior importância, faz uma hierarquização dos locais de forma a definir os locais que têm maior risco, locais que têm menor risco, locais que são mais importantes, locais que a gente precisa dar maior atenção, locais que a gente tem diferentes níveis de segurança, alarme, controle de acesso, incêndio. Define na planta baixa, né, a gente pode posicionar subsistemas, né, iluminação, é necessário uma iluminação adicional, não é necessário, enfim, todos os parâmetros aí, questões necessárias para a definição de posicionamento de componentes do sistema. Depois temos a definição na planta baixa desses parâmetros, a definição dos problemas e ameaças, dos riscos, né, e ameaças, onde, como a gente tinha falado no slide anterior, a gente tem esse levantamento dos riscos e das possibilidades, né, o que pode acontecer, as principais situações, e nesses riscos, né, o que pode ser utilizado como ferramenta para minimizar. Então, o sistema de CFTV, assim como outros sistemas de segurança, ele visa minimizar esses riscos, né, minimizar as ações, enfim, realizar ações que reduzam esses riscos, né, seja pela
como forma de tomar alguma ação no caso da ocorrência desses problemas, desses riscos, né, deles se tornarem realidade, ou seja, na forma de inibição, né, a presença do sistema de segurança de forma ostensiva, reduzindo, assim, já agindo de forma a minimizar, a retrair a pessoa que por acaso estivesse com a intenção de realizar uma ação predatória contra a empresa, contra a pessoa, né? Então a ferramenta de segurança atua na inibição dessa situação. A análise também tem que levar em conta as diferentes visões, né, das partes interessadas, seja em nível de administração, gerenciamento, seja em nível operacional, seja em nível de uso das imagens, né? Então as pessoas que vão utilizar essas imagens, as pessoas que vão estar envolvidas, né? As pessoas que vão utilizar as imagens como ferramenta de pesquisa e de verificação do trabalho. Então todas as visões devem ser compatibilizadas, né? O pessoal da segurança, o pessoal do TI, né? O pessoal da gerência, né? O pessoal da análise de risco, né? Então todos têm sua visão, né, referente ao sistema, né, e tem um uso diferente do sistema. Por exemplo, né, falando de segurança pública, né, câmeras de vigilância em área pública, em via pública, né, o pessoal, a guarda municipal, a polícia militar, então as câmeras de segurança especificamente, elas têm uma determinada altura, né, que é uma altura que a câmera, normalmente uma speed dome, uma câmera fixa, vai estar instalada, e essa câmera ela vai estar posicionada de forma a obter o maior campo visual possível, né, mas que consiga, por exemplo, identificar o rosto das pessoas, né, que tenha uma capacidade de visualização de rostos em caso de uma situação de assalto, né, de uma situação de risco, né, para pessoas, que se possa posicionar um zoom, né, se possa posicionar a câmera de forma a capturar o rosto da pessoa. Já outras câmeras, uma câmera de trânsito, por exemplo, da empresa de trânsito que controla o fluxo e tráfego, né, da cidade, normalmente as câmeras estão muito mais altas, né? Então postes de 25 metros de altura, 21 metros de altura, né, que não dá uma boa resolução, né, não dá uma boa capacidade de zoom, né, mas dá uma boa visualização de fluxo, porque as câmeras são mais altas, né, e com isso elas conseguem nos dar um posicionamento melhor, né, uma visão geral melhor. Então, as diferentes visões. Para a guarda municipal, para a segurança pública, a visão é que a câmera esteja um pouco mais baixa, né? Que não, claro, não esteja baixa a nível de permitir um vandalismo, esteja lá a 10 metros, 7, 10 metros de altura. E já uma câmera de trânsito vai estar a distâncias muito maiores, aí 16 metros, 20 metros, 21 metros, 25 metros em alguns casos, né? Para quê? Para possibilitar uma maior amplitude, né? Então, ou seja, ela tem uma visão geral e de uma área maior. Já uma câmera de segurança, não, ela visa o quê? Ter uma área um pouco menor, mas com mais detalhes, que possa servir como ferramenta em caso de uma necessidade, em caso de uma situação de risco, ela ser apontada e obter maiores detalhes de identificação, né? Possibilitar uma identificação, um reconhecimento, que a gente vai ver mais tarde aqui na apresentação. Bom, então, vendo essas visões das partes interessadas, esse foi só um exemplo, né? Mesmo num nível de uma pequena empresa, né? A gente também vai ter essa mesma diferente visão, né? Do dono da empresa, por exemplo, e da pessoa que vai estar gerenciando a segurança, né? Que vai verificar as situações, né, de risco, verificar as situações que estão acontecendo, e já o dono vai ter uma outra visão, né, também com a preocupação da segurança, mas não tão sistêmica, mais uma preocupação em termos gerais, né, como um todo, e também ainda assim analisando o fluxo, né, da empresa, como é que está o fluxo da empresa, está fluxo normal, os funcionários estão realizando suas atividades, a empresa está com seu movimento normal, a parte de carga, descarga, movimentação de mercadoria, se for o caso, enfim, ele tem uma possibilidade de uso, né, do sistema de CVD para várias aplicações, mas na prática, né, o que se tem que fazer? Nessa definição de problemas e ameaças, são definidas prioridades. Então, uma determinada câmera ela vai ter um objetivo principal. E com esse objetivo,
a gente vai definir o tipo de câmera, resolução, qualidade de imagem, característica e demais parâmetros necessários para essa câmera especificamente. E com isso, né, são levantados esses critérios, definidos os critérios, né, os critérios de aplicação no sistema. Né, qual o tipo de campo, qual a resolução necessária, qual o campo visual, né, qual as demais definições. Isso a gente nos joga lá para o nível 2, né, onde são feitas as especificações técnicas mais profundas. Né, aqui a gente está levantando os parâmetros de uma ideia de sistema e uma ideia de necessidades. Né, então, fazendo esse levantamento de parâmetros para prover, né, ou alimentar o nível 2 e definir essas operações, né, essas características necessárias para uma operação. Então aqui nós temos esse fluxograma, né, do nível 1, né, então da planta baixa, definição do local, as áreas de risco, né, entradas, saídas, áreas de maior vulnerabilidade, áreas que têm ameaça, né, áreas com maior importância em termos de valor, né, uma área com maior concentração de pessoas, em termos de risco à vida dessas pessoas, se for o caso. Tá? Segundo, né, a definição do problema, né, onde a gente vai fazer essa verificação do problema e definição das ameaças, riscos e características, né, que vão definir essas situações, né, que a gente está procurando cobrir com o sistema de segurança. Então, ameaças, riscos e situações que vão ser cobertas pelas câmeras, pelo sistema de alarme, enfim. Né, o que vai ser visualizado, quais áreas e a forma de imagem, a forma que isso vai ser fornecido de maneira sistêmica, né, o que o sistema vai nos dar de resposta. As partes interessadas, como a gente falou, né? Então, a visão de cada um delas, o que é importante para cada um delas, para a gente tentar, da melhor maneira possível, verificar o que pode ser atendido para cada uma dessas partes, né? E qual a hierarquia, né, da importância. Não, é um sistema de segurança, então o objetivo principal é a segurança. Né? Eventualmente, eu preciso controlar um processo, controlar um fluxo, controlar outras situações, a gente pode instalar um segundo sistema, ou uma segunda câmera naquele local para fazer uma verificação específica. Para quê? Para não tirar o foco do primeiro nível. Né? Então, o nível 1 é a segurança, certo? Mas a gente pode acoplar outros. Hoje em dia, os sistemas eles têm grande capacidade de expansão. Seja um sistema híbrido, né? Um sistema com DVR, né? Com câmeras analógicas ou HD, ou seja um sistema IP, né? A ampliação, né, e o custo para se colocar uma câmera a mais não é nada exorbitante. Né? Então é muito prático para a gente aumentar a câmera e prover um maior detalhamento para uma atividade específica. Então aquela ideia de que uma câmera só para prover dezenas de operações não é necessariamente a melhor condição. Né? Claro, tudo no nosso estudo, né, vai direcionar para a posição mais adequada. O que é melhor? Eu botar uma câmera com maior megapixel, lá de 8 megapixels, que atenda todas as necessidades do local, eu possa ter diferentes visões dela, ou eu dividir em 3 câmeras, uma focada na área de acesso, outra focada na conferência de documentos e outra focada na operação, enfim. O que é mais importante? Né? Por um lado, por outro, né, com uma câmera de maior resolução, a gente tem uma maior qualidade de imagem e uma maior possibilidade com um equipamento. Né? Por outro lado, dividindo a carga, né, a gente tem uma divisão, né, eu posso ter câmeras mais simples, né? Então eu posso, ao invés de ter uma câmera de 8 megapixels, eu posso ter 3 câmeras de Full HD, ou 3 câmeras HD, que possam daqui a pouco atender o resultado que eu preciso, né? E eu vou ter 3 pontos de falha, né? Então eu reduzo a falha por 1/3. Deu problema em uma das câmeras, né? As outras 2 ainda estão operando, né? Por outro lado, eu tenho mais custo, eu vou ter 3 portas de switch, no caso de uma câmera IP, ou 3 canais de um DVR, se for um DVR. São escolhas, né? A gente adiciona uma topologia, adiciona uma escolha e vai definindo a solução e parâmetros que
vão melhor cobrir as nossas necessidades e solucionar de maneira melhor nossos problemas, né? Tudo isso são escolhas, né, que os parâmetros aqui do projeto vão nos ajudar a definir a forma que a gente vai lidar com essas escolhas. A partir das partes interessadas, né, outra questão extremamente importante é o gerenciamento de riscos, né, principalmente relacionado às pessoas, né, então o bem-estar das pessoas, a saúde das pessoas, né, então para que não ocorram situações de risco para as pessoas, para evitar que ocorram acidentes, para evitar situações críticas, né, de crimes contra as pessoas. Então a segurança da pessoa vem em primeiro lugar. Então as premissas básicas aí é a proteção das pessoas. Então que as pessoas sejam protegidas, que não haja dano físico nem à saúde dessas pessoas. Então é o principal legado, o principal patrimônio de uma empresa, né, de qualquer situação, são as pessoas, né? Então elas estão em primeiro lugar, né? Então a segurança no trabalho, a verificação numa obra se os funcionários estão utilizando os EPIs, né, estão utilizando os equipamentos de proteção individual, se estão, né, de maneira abastecida em termos de equipamentos, né, se estão seguros, né, nas suas atividades, se estão executando as normas e procedimentos adequados. Então muitas vezes o CFTV é uma ferramenta para verificação, né, do atendimento a essas questões de segurança, né? Então se as pessoas estão em condições adequadas, né, se não está tendo nenhum tipo de risco, né? Isso muitas grandes empresas têm pessoas que acompanham, né, as imagens para verificar se as operações estão acontecendo de maneira adequada, né, e as pessoas não estão sofrendo nenhum tipo de risco. Então, entre outras coisas, né, o CFTV, né, ele visa, né, prover essa segurança em múltiplos níveis, né, se dar uma maior segurança para as pessoas, né, evitar situações de risco, reduzir, mitigar, né, os riscos, como forma de prover, né, uma melhoria, né, nos processos de trabalho, uma melhoria nos processos normais de uma empresa, de uma residência, de um local público, né, onde vai ter a circulação e passagem de pessoas, né, mas que se julga, se busca levar essas pessoas a um risco menor possível, né. E de posse dessas visões aí das partes interessadas, dos riscos envolvidos, dos problemas aos quais a gente quer reduzir ou minimizar, a gente chega ao desempenho esperado, né? Então, o que a gente quer? Inibição, um sistema que vai inibir a ação criminosa, um condomínio fechado, por exemplo, onde nós queremos colocar um sistema para proteção. Não queremos que o sistema seja invadido. Qual tipo de câmera mais adequado? Então, num sistema de maior segurança, a gente vai procurar uma informação mais ostensiva, né? Ou seja, um sistema que mostre que ele está protegendo, câmeras móveis, que a pessoa que está circulando o local verifique que o sistema está em movimento, está acompanhando uma pessoa que está caminhando, circulando o condomínio, né? Ou a pessoa parou junto ao portão, o porteiro já aciona o áudio lá e pergunta se ele deseja alguma coisa, o que ele está fazendo ali, se quer falar com alguém, já verifica, já mostra de maneira ostensiva, né, qual é que o sistema está bem protegido, né. Ele tem uma forma de proteger, né, mostrando o trabalho, mostrando que está ali e que está desempenhando seu papel. Por outro lado, por exemplo, um shopping center, uma loja, né, muitas vezes se tem a necessidade, né, de supervisionar, né, porque tem inúmeras situações de roubo, situações de desvio, pessoas que vão lá, né, e roubam objetos, roubam coisas nas lojas, mas por outro lado, né, tem aquelas pessoas que estão ali, mas que não são honestas e não tem nada a ver com isso. Então, mas elas
pode ocorrer delas se sentirem mal, né, pela quantidade exagerada de segurança. Quem é que não se sente mal, por exemplo, se você está numa loja, entra numa loja e vem o vendedor sombra, né, aquela pessoa que fica na sua volta ali, você pega uma coisa, a pessoa está te olhando, né, é uma situação extremamente desagradável. E o CFTV muitas vezes pode, se ele, dependendo do tipo de equipamento, dependendo do posicionamento dele, ele pode dar essa mesma sensação, a pessoa se sentir intimidada, né? Não pela presença do CFTV, se sentir invadida pela presença do CFTV. Então, nesse caso, nós temos outros equipamentos mais adequados, né, que são equipamentos do estilo Dome, né, mini domes, equipamentos que são mais discretos, né, que não aparentam tanto, né, e a sua forma de equipamento já reduz bastante, né, esse efeito de inibir as pessoas. Esse é um outro parâmetro importante, né, que é o desempenho esperado. Outras questões, né, a posição, né, a questão de temperatura do ambiente, de condições de iluminação, dia e noite, condições climáticas, chuva, sol. Enfim, essa é a definição da solução, que vai ser efetivamente o tipo de equipamento e a tecnologia que vai ser utilizada para prover aquele tipo de segurança esperado. Então, a planta baixa é a nossa referência de trabalho, onde nós temos as atividades desenvolvidas, verificação, né, do que está sendo realizado naquele local, que tipo de atividade. É uma contagem de objetos, é uma linha de produção, é uma recepção, é uma escola, é uma área de escritório, é uma fábrica, enfim, todas as atividades desenvolvidas e o que uma câmera pode prover ali, quais os riscos, né, daquele local, qual a importância daquele local. Um cofre, uma sala de projetos, né? Então, em empresas, né, em grandes empresas, onde se tem o desenho, né, o desenvolvimento de tecnologia, um problema muito sério é a espionagem, né? Então, o CFTV é primordial para que os segredos da empresa, né, não sejam, o investimento, às vezes, de milhões de dólares em investimento, não caiam, não sejam desviados, né, através dos desenvolvedores ou através do pessoal. Pesquisa de pontos de entrada e saída, né? Análise de fluxo e de tráfego interno, análise de fluxo e tráfego externo, definição de critérios de proteção de segurança, definição de áreas de risco, risco ocupacional, risco real, risco de segurança, possíveis fragilidades, possíveis falhas sistêmicas, né, possíveis melhorias que podem ser adicionadas ao sistema a partir de melhorias de processo e melhorias de equipamentos. Então a planta baixa é essencial, né, que a planta baixa a gente vai ter uma visão geral, né, da cobertura do sistema, da cobertura de câmeras, dos acessos. Quantos acessos eu tenho? Eu tenho 2 acessos. Como é que eu posso definir isso num controle de acesso? Na portaria eu posso ter uma catraca e no portão externo nós podemos ter um torniquete, por exemplo, né? Podemos ter um outro tipo de porta padrão torniquete que vai permitir a entrada também identificada, mas com uma maior segurança. Enfim, quais áreas de risco e qual a cobertura mais necessária, qual a resolução das câmeras. Enfim, temos essas definições, né, e a partir daí, né, do croquis de trabalho, marcar, né, essas prioridades, né, por local, por atividade, analisar esse fluxo de entrada e saída, em quais horários isso acontece. Acontece um acúmulo de pessoas, acontece um travamento na entrada, né, quais horários e agendas tem um maior risco, eu preciso monitorar esse horário, esse local 24 horas por dia, ou somente em horário comercial, eu tenho uma gravação 24 horas, qual tipo de gravação vai ser necessário. Os problemas e ameaças que a gente quer evitar ou reduzir. Né? Quais são esses problemas? Furto, invasão, assalto, vandalismo, desvios, atividades suspeitas, remoção, situação de danificação, presença, vadiagem, enfim,
tudo que possa ser uma situação, um problema para a empresa, um problema na residência, aquilo que possa vir a acarretar constrangimento, um funcionário fora de local, uma situação de risco de uma máquina com uma pessoa muito próxima de uma máquina, uma criança sozinha perto de uma escada rolante, uma piscina, uma criança próxima de uma piscina. Então, várias situações em que a gente possa imaginar, né, que um sistema de segurança pode ser uma ferramenta, né, uma câmera pode ser uma ferramenta para nos dar um aviso. Pode ser uma ferramenta para nos indicar daqui a pouco com uma função mais avançada, um analítico, uma situação que a câmera possa identificar uma situação atípica. Por exemplo, numa estação de trem, a pessoa cruzou os trilhos, né, cruzou a linha amarela e caiu nos trilhos. Então pode ser gerado um alerta imediato, né, para avisar os carros, né, os trens para já parar, né, não chegar até a estação, já avisar os fiscais, né, para ir lá verificar essa pessoa, ajudar essa pessoa, enfim. Né, então cada situação, cada local, né, tem suas formas de redução de problemas, né, de minimização de riscos e de situações críticas. Então esses problemas têm que ser detalhados, né, com essas informações de riscos e ameaças. A gente já falou antes, né, das partes interessadas, então a gestão, operação, reação e manutenção, então todas as pessoas que vão estar envolvidas nessas questões, análise de riscos, a probabilidade dessa ameaça acontecer, as consequências desses fatos se não forem monitorados ou armazenados, o que isso vai nos gerar de custo final, né, o que isso vai nos custar no final e como isso vai impactar nas operações da empresa. O que é mais importante? Que isso não aconteça de maneira nenhuma, isso vai gerar uma perda significativa para a empresa, isso vai gerar problemas para a empresa, um processo vai gerar situação de risco, vai gerar uma perda de informações, vai gerar uma perda de confiabilidade, vai gerar um desgaste com clientes, um desgaste com as pessoas, vai gerar um risco físico ou risco psicológico para as pessoas, para os usuários, funcionários, enfim. O risco para a integridade física das pessoas vai ter um impacto financeiro, isso vai impactar na produtividade e na qualidade do resultado financeiro da empresa. Então tudo isso são detalhes importantes, né, que são levados em conta numa análise de risco. Então, quais os riscos podem ser priorizados? Quais riscos mais importantes, que têm maior probabilidade de acontecer e que a gente devem ser primordialmente verificados e protegidos? Como esses subsistemas, como a gente pode usar diferentes sistemas para ter uma melhor ação e ter um maior controle, né, sobre esses riscos e sobre essas situações. E essas ameaças, elas são eventuais, são permanentes, são temporárias, né? Então um período de ocorrência disso e maior incidência. Então levantamento de maior incidência, para quê? Para ver se o custo-benefício, né, de um sistema, né, está adequado, né, para uma situação que vai acontecer esse risco uma vez por ano. Um risco específico uma vez por ano. Não, é um risco que ocorre semanalmente. Pode acontecer essa situação. Então a probabilidade, a necessidade desse risco mais permanente é mais importante, então tem que se ter uma melhor cobertura. Então, de posse desse desempenho, dessas informações, a gente estipula, né, o desempenho esperado, definindo os critérios de avaliação, considerando disponibilidade de atuação, resultados, respostas esperadas, né? O que nós queremos como resposta final, qual a qualidade de imagem necessária, qual a qualidade de imagem durante o dia com situação de extremo sol no verão, né? Qual o resultado esperado à noite, numa noite nublada, com chuva, onde a gente não tem luz de lua, qual é o tipo de imagem que a gente vai ter. A gente pretende ter imagem nessa situação, o sistema dispõe de iluminação nesse local ou eu preciso implantar um sistema de iluminação? A câmera pode se adaptar a essas condições ou a gente precisa colocar um sistema auxiliar por infravermelho ou iluminação artificial? Enfim, há vários parâmetros aí que vão definir a característica técnica, a especificação técnica dos equipamentos, né, e dos subsistemas que vão trabalhar em conjunto. E após a detecção, o fato
ele tem que... Qual a geração, qual o resultado que ele vai nos fornecer? Uma gravação, uma informação, um relatório, uma capacidade de identificar o autor daquele fato, de ver com detalhes o rosto dessa pessoa. Então isso vai nos levar a vários parâmetros aí de resolução da câmera. Eu preciso ver uma pessoa que está a 30 metros da câmera, eu preciso ver o rosto dessa pessoa. Ok, é possível, mas não é qualquer câmera que vai me fornecer isso. Ou eu vou ter que ter uma câmera de muito alta resolução, ou eu vou ter que ter uma lente mais fechada, com um zoom ou aproximação maior, uma lente, sei lá, de 25 milímetros, 50 milímetros, apontando lá para aquela área específica. Porque se eu tiver uma câmera de baixa resolução fazendo o monitoramento de uma área grande, a gente não vai ter essa resolução. Ou seja, a gente vai ter a pessoa lá com uma capacidade de resolução que a gente vai ter a detecção daquela pessoa, vai detectar que é uma pessoa, mas não vai ter reconhecimento e muito menos identificação, como a gente vai ver em seguida. Então a definição dessa solução é o resultado, né, desses parâmetros anteriores, que a gente vai ver no nível 2 aqui, que é um detalhamento técnico. Né? Mas a solução, ela visa o quê? A implantação, né, a definição de equipamentos e sistemas necessários para a solução, para a minimização dos problemas e riscos encontrados, levantados. Mitigação, redução de falhas, controle, verificação, armazenamento, processo sistemático de verificação, anotar quantas vezes aquilo ocorreu, se eu precisar de uma prova daquilo ali, eu posso exportar, posso encaminhar para uma força policial, posso usar como um relatório, posso otimizar o meu processo. Por exemplo, a entrada, se eu mudar a entrada, a forma de acessar o local, eu minimizo esses riscos. Se eu botar um portão, uma porta com um sistema de controle de acesso onde os funcionários têm acesso direto, mas visitantes necessitam se identificar antes de entrar. Algum tipo de identificação prévia antes de adentrar ao local. Então a gente está reduzindo riscos, né? Ao invés de se ter uma porta liberada, né, que a pessoa já está dentro, né, já está em contato com as pessoas, já está em contato com os funcionários no momento que entrou o local livremente. Então tudo é definição. Com esses levantamentos que a gente fez, né, a gente vai verificar o nível de segurança necessário e como vai ser feito, né, todo esse processo, né, de barreiras físicas, de entrada, de iluminação, de controle de vídeo monitoramento, ou CFTV, do alarme, né, detecção, horários, agendas, dias da semana, tipo de pessoal autorizado, né, quais áreas são autorizadas, ainda outros riscos inerentes, né, como o incêndio, né, outras catástrofes, desastres naturais, como o sistema vai atuar nessas relações, situações de feriados, de datas especiais. Né? E isso é importante cada vez mais, né, a integração entre os sistemas, né, porque os sistemas a cada dia têm maior capacidade, maior benefício, maiores recursos, né, e com isso é importante, né, que os sistemas tenham um nível de integração, ou seja, que os sistemas trabalhem em conjunto para que situações de um sistema possam alimentar os demais, né, para uma ação em conjunto. Por exemplo, um alarme de incêndio, uma detecção de incêndio no ambiente, que uma vez detectado o incêndio, ele posicione as câmeras para fazer uma avaliação, uma confirmação desse disparo. É realmente um incêndio? Tem qual a câmera mais próxima que possa me confirmar essa situação? E como que... Ou é uma pessoa lá, um adolescente lá que botou fogo num papel para acionar o sensor de fumaça. Então isso é uma verificação, a gente pode usar as ferramentas integradas, né, para fazer essa conferência. Né? Ao mesmo tempo que é um incêndio mesmo, está tendo um incêndio na determinada área da linha de produção, a gente já providencia um alarme, né, um acionamento audível, né, para uma evacuação. O sistema de controle de acesso já libera todas as portas, então aquelas portas que estavam fechadas por segurança são automaticamente abertas, liberando a rota de fuga para essas pessoas. Enfim, quanto maior o sistema, quanto maior o local, quanto maior o número de pessoas, maiores parâmetros têm que ser levados em conta.
né? Já um sistema menor, uma residência, também são importantes, mas a integração não vai ser tão necessária quanto o sistema de maior porte. Por quê? Porque nós não vamos ter tantas pessoas envolvidas, não vamos ter tantas situações verificadas, tantas necessidades em relação ao sistema como um todo, mas também são importantes serem analisadas e conhecidas, né? A gente tem que conhecer os riscos, né, que a gente levantou para definir as tecnologias, a integração entre essas tecnologias, de forma a possibilitar, né, reduzir ao máximo os riscos e reduzir ao máximo os danos, né, possíveis causados por essas situações. Então a definição da solução, aqui no nível 6, né, então a gente define os sistemas, né, os sistemas eletrônicos, inicialmente, que é o foco aqui da nossa área, né, os sistemas eletrônicos de segurança, primeiramente, né, o vídeo monitoramento, o CFTV, né, que são as câmeras, posição de câmeras, método de gravação, qualidade de imagem, tipo de câmera, IP, analógica, HD, qualidade de imagem, resolução, megapixel, standard definition, qual a taxa de quadros, enfim, a gente vai ver os parâmetros que são necessários para aquela qualidade de imagem, para prover uma determinada qualidade de imagem, gravação, o sistema de visualização, operação, vai ser acessado remotamente, vai ser gravação local, gravação remota, em conjunto com os alarmes, né, quando que vai operar o alarme, uma área completa, né, 24 horas por dia, né, a área de risco, com pânico, com situação de supervisão de áreas de maior risco, ou somente em horários fora de expediente, né, em áreas de controle patrimonial, né, um controle de acesso, como vai ser esse funcionamento do controle de acesso integrado com alarme ou separado, né, detecção de incêndio, vai estar verificando com um sistema de sprinkler, com sistema eletrônico, automação de aberturas, de iluminação, cabeamento estruturado, sistemas de energia, sistema de comunicação. A energia é extremamente importante para o sistema eletrônico de segurança, né, porque a energia provém a atividade do sistema. Então, uma vez que a energia seja comprometida, a funcionabilidade, o funcionamento do nosso equipamento ele está em risco. Então, em geral, né, todo sistema ele tem que ter um backup de energia, mas a gente tem que ter, já na nossa análise, esperar que o sistema de energia falhe, né, e ter um backup para isso. E se a gente, por acaso, optar por não colocar um sistema de energia, backup de energia, a gente ter a dimensão, né, do prejuízo que a gente pode sofrer com essa situação. Eu coloquei um no-break de 2 kVA para 64 câmeras. Né? Ok, mas esse sistema de energia tem que ser distribuído. Eu tenho que levar essa alimentação com o UPS, né, com um sistema de alimentação a partir do no-break, a partir do gerador, até a câmera. E como é que isso vai ser feito? Eu vou levar um cabo elétrico lá até a câmera e botar uma fonte do lado da câmera? Ou vou levar um switch PoE, uma alimentação estabilizada até um switch PoE, e a partir desse switch eu vou distribuir para as câmeras? Então, tudo isso são questões de projeto, questões de topologia. A gente vai definir, né? Obviamente, um sistema com PoE é muito mais interessante, é muito mais recomendado, porque ele vai ter essa capacidade de gerenciamento da energia, né? E simplificação do cabeamento. Então, eu levo um cabo único de rede e alimento a câmera, e tem todas as informações, tem o áudio, tem o fluxo de vídeo, posso configurar a câmera, acesso remoto. Então, a comunicação é extremamente importante, a energia também. E outro parâmetro essencial para o sistema de CFTV é a iluminação. A iluminação que vai nos prover essa característica, né, de qualidade de imagem. Quanto maior, mais adaptável for a câmera, mais recursos de processamento de imagem, de recursos de situação de risco, de processamento de vídeo na câmera, melhor ela vai se adaptar em diferentes condições. Ou seja, uma área externa, né, durante o dia, né, com sol intenso de verão, 30, 40 graus, com sol níveis altíssimos de iluminação, e que vão gerar uma sobrecarga, né, vão gerar uma saturação do sensor de imagem. Então a câmera tem um controle de pode ter um controle de exposição, pode ter um recurso de íris automático, né, que vai reduzir esse nível de iluminação que atinge o sensor, ou pode ter um tempo de varredura, um tempo de
disposição do sensor menor controlado pela própria câmera, enfim, recursos que vão estar relacionados aos equipamentos, né, o sistema de iluminação artificial com lâmpadas no local, lâmpadas externas, lâmpadas internas, ou então uma câmera com característica de maior sensibilidade, com recurso ali de shutter, slow shutter, né, para ela trabalhar com um sensor mais lento em casos de baixa iluminação. Enfim, todos esses subsistemas são importantes, né, para a solução como um todo. Aí, uma vez que a gente elabora um sistema individualmente, a gente não está compatibilizando e vai ter que cobrir essas características dos demais sistemas com o sistema que a gente está implantando. Por exemplo, o CFTV no local que já existe iluminação. Então, o CFTV vai ter que se adaptar às condições de iluminação do local. Já num projeto integrado, a gente pode fazer um sistema, daqui a pouco, de automação com dimerização. Ou seja, onde tiver uma incidência de pessoas detectadas pelo monitoramento, pelos sensores de alarme ou pelas próprias câmeras de vídeo, a gente pode aumentar o nível de iluminação de determinado ambiente. Então, uma pessoa se dirigindo para determinado setor, automaticamente ela vai ligando as luzes daquele caminho, aumentando a intensidade das luzes, para que a pessoa tenha um maior conforto naquele ambiente, que o próprio sistema de visual, o sistema de CFTV, tenha uma maior condição de visualizar aquela imagem. Então, um projeto mais integrado. Claro que isso tem custo, né, e geralmente é um pouco mais difícil, mas cada vez mais, né, com a internet das coisas e com as tecnologias aí disponíveis, né, cada vez mais a gente vai ter possibilidades aí de interagir, né, os sistemas interagirem entre si. É uma automação residencial, automação industrial, automação comercial, como ferramenta aí de redução de custos de energia, redução de níveis de desperdício, né? Então a gente vai economizar energia por não precisar estar iluminado a plena carga, locais que não tem movimentação, né? Iluminar somente quando precisa, iluminação pública, isso vai ser uma realidade também aí com Smart Grid, né? E outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas e implantadas. A barreira física também, né? As barreiras físicas, construções, muros, demais barreiras, portas, portões, corredores, direcionamento, controles de acesso. As barreiras físicas são parte da solução, né? São base da solução e tem que estar em harmonia com os sistemas eletrônicos, né? De forma a prover aí um melhor aproveitamento tanto da barreira física como do sistema eletrônico, né? Evitando aí muitas vezes uma necessidade extra de câmeras, uma necessidade extra de sistema, ou vice-versa, né? Novas construções, novas barreiras físicas, né? A gente pode cobrir com sistemas eletrônicos para evitar a necessidade de cerca. Posso botar uma cerca virtual, uma câmera, um sensor que dê um alerta quando uma pessoa passar por determinada área. Ao invés de eu colocar uma cerca, de eu colocar um muro, né? Eu coloco uma cerca virtual com um aviso automático de áudio. Enfim, vou reduzir o número de pessoas necessárias para supervisionar um local, reduzir a necessidade de pessoas da segurança, né, otimizando a operação da segurança pública. Uma série de processos aí e atividades envolvidas, né, para a definição da solução. A apresentação acabou extrapolando o tempo, então a gente dividiu ela em duas partes. Nível 1, que é essa que você acabou de visualizar, e a outra parte, que acabou ultrapassando bastante o tempo estipulado para a nossa palestra, vai ser exibida em outra data que a gente vai divulgar. E eu espero então que tenha sido útil, né, que tenha auxiliado vocês a obterem informações e a desenvolverem um pouco mais, né, a forma de elaborar seus projetos e ideias aí para aplicar nos novos projetos que vocês fizerem daqui para frente. Tudo isso pode ser ampliado, pode ser adaptado à realidade de cada um, seu projeto. Então, fique à vontade aí, procure discutir essas ideias, né, procure desenvolver sua metodologia e muito sucesso a todos aí, grandes realizações, grandes projetos. E fica o meu e-mail aí à disposição, no slide aí você tem meu contato, tanto pelo Conaseg, marcelo@conaseg.com ou marcelo@guiadocftv.com.br.
Estou à disposição de vocês aí, mande seu feedback da apresentação. Muito obrigado por participar, parabéns também por estar buscando novos conhecimentos, né? E um excelente final de ano para você e excelentes projetos.